Olá, seja bem-vindo ao programa Sabbath Logos. Fique com o apresentador do dia. Olá amigos, tudo bem? Um bom dia aí para vocês que estão aí nos acompanhando mais essa semana de estudo diário da lição da Escola Sabatina. Hoje nós temos o tema É Contagioso e vem relatando ali sobre um período da história de Moisés em que ele e os seus irmãos tiveram ali uma pequena desavença, né? Mais por conta dos seus irmãos, Arão e Miriam. Arão e Miriam, eles tiveram um pouco de inveja de Moisés, porque Moisés ele tinha o dom profético, né? E ao ter esse dom profético, eles achavam que Deus apenas estava falando com Moisés e não com eles. E eles inventaram ali algumas desculpas, né? Com relação a Moisés ter casado com uma estrangeira, porque Zípora ela era de Midian. Então eles começaram a criticar Moisés nesse sentido, né? E falar mal de Moisés, né? Falar mal de um líder, falar mal de um escolhido de Deus. E eles começaram com essas críticas, mas no fundo, eles tinham inveja de Moisés, porque Moisés tinha esse dom profético. E foi quando Deus então chamou Arão e Miriam, né? Para conversar, e Deus colocou ali um castigo em Miriam, colocou uma lepra nela, e ela ficou com sua pele toda branca, como se fosse uma neve, né? A gente vê o relato na Bíblia falando sobre isso, né? E a gente vê que ao colocar essa doença em Miriam, Moisés, ao ver isso, e seu próprio irmão Arão, eles intercederam por Miriam. Arão ele também estava fazendo parte dessa revolta ali, né, digamos assim, contra Moisés. Mas ele não recebeu esse castigo porque ele já atuava como um sumo sacerdote. E nessa atuação como sumo sacerdote, se ele tivesse essa doença, ele não poderia fazer os seus trabalhos ali, ministrar os seus trabalhos ali no santuário, né? Mas mesmo assim Deus também falou com Arão e colocou ali o seu castigo em Miriam. E nisso Moisés, ao invés de questionar Deus ou ao invés de falar com Miriam, Moisés ele procura interceder por Miriam, e ele pede para Deus que perdoasse o pecado de Miriam e do seu irmão Arão, e que Deus a curasse novamente, né? E Deus então faz isso, né? Deus ele cura Miriam, mas o interessante aqui na lição o que Moisés fez. Ele foi criticado por seus próprios irmãos, mas ao invés de ficar com raiva, ao invés de dar sequência ali nessa discussão, Moisés ele intercede pela sua irmã, ele intercede pela sua irmã. E era justamente isso que Deus esperava do povo que estava ali acompanhando Moisés, né, como líder. Deus esperava justamente isso do povo, de que o povo reconhecesse que somente Deus era o Deus que poderia perdoar e que poderia conduzir toda a situação. E Moisés ele era líder, foi escolhido líder do povo e tinha esse dom profético justamente porque ele confiava extremamente de que somente Deus poderia guiar e conduzir a sua vida. Então, por consequência disso, Deus escolheu ele como líder. E às vezes é muito fácil nós criticarmos a liderança da igreja, nós falarmos mal da liderança da igreja, mas quando nós voltamos o nosso pensamento e as nossas atitudes para interceder e orar pela liderança da igreja, por toda a igreja, nós vamos ver que realmente esse é o plano e o propósito de Deus. Então, ao invés de nós criticarmos, de nós perdermos o nosso tempo atacando a liderança da igreja, nós precisamos orar uns pelos outros. Nós, como líderes, devemos orar uns pelos outros, e não somente uns pelos outros, mas por toda a nossa congregação. E eu gostaria então nesse momento de convidar você para fechar os seus olhos e nós vamos orar a Deus. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que estamos aqui estudando a lição da Escola Sabatina. Neste momento, que o Senhor possa nos abençoar para que possamos ter esse espírito de liderança que Moisés teve. Que o Senhor nos conceda toda a paciência, toda a capacidade, todo o dom para estarmos ocupando o nosso tempo com oração, ocupando o nosso tempo e a nossa mente, dedicando o nosso tempo a Ti e assim orando uns pelos outros. Tudo isso, Senhor, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Até amanhã.